Porque Tov, Haverim, Hakol, Beceder, como é que vocês vão? Vamos aqui para a nossa terceira parte da nossa Parashá HaShavua de Vezot HaBerachá, tá? Esta é a bênção, tá? Continuando aqui, então, nós estamos no Perek 33 ainda, que é o capítulo 33. Vamos fazer a leitura aqui a partir do Pasuk 13, tá? A partir do versículo 13. Sem mais delongas, é uma porção bem curtinha aqui, tá? Vai falar sobre a bênção sobre Yosef, tá? E as suas descendências, no caso, que seriam justamente sobre Menashe e Efraim, os dois filhos de Yosef, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. No hebraico está escrito assim: o Leosef Amar, né? E a José, ele disse: Mevoret Hashem. Isso é o quê? É que seja abençoada por Deus. O quê? Artzo, a sua terra. Mimeged Shammai, ou seja, com delícias vindas do quê? Do Shammai, vindas do céu, tá? Mitalo Metorron, no caso que seria aqui do Mital é do orvalho, né? Mitorron é aquilo que vem do abismo, tá? Está nas profundezas. Rovezet Tahat, ou seja, que repousa, né? Tahat, repousa abaixo, tá? Isso aqui, como eu sempre falo, direto do hebraico, na tradução literal. Numa tradução livre ficaria então: sobre Yosef ele disse: possa Deus, né, abençoar a sua terra, né, com doçuras que vêm do céu, que vêm do orvalho, que descem, né, que vêm das profundezas e que jazem abaixo ali no abismo, tá? Mas vamos aqui nos focar justamente nesse versículo. A bênção aqui que Moshe começa a falar para a tribo de Yosef é justamente o que? Sobre a terra, aonde Yosef iria se estabelecer ali na terra de Canaã, na terra de Canaã, tá? Então vamos lá. Rashi ele já começa assim, ó: possa a sua terra ser abençoada por Deus, né? Mevoret Hashem Hatzor, né? A sua terra ser abençoada por Deus. Ele fala assim: pois não havia na herança das tribos uma terra mais cheia de coisas boas como a terra de Yosef, tá? Aí ele vem e fala assim, com doçuras, né? Com as iguarias, com aquela, tudo aquilo que é doce. Das profundezas, que as águas situadas na profundidade da terra ascendam e umedeçam a terra por baixo, ou seja, né, que a própria água que vem nas profundezas ali, né, da terra, elas venham umedecer todo o campo ali da terra de Yosef e façam com que as suas frutas, né, os seus campos, eles possam ser irrigados ali por justamente a água das profundezas, né? Aí o versículo 14 diz assim, ó: as iguarias da produção do sol e as iguarias dos grãos da lua. Fala assim, Rashi: a terra de Yosef ficava exposta ao lado do sol, né? O que adocicava os seus frutos. Os grãos da lua, que em hebraico é Geresh Yerahim, tá? São alguns vegetais são amadurecidos pela lua. Aí ele até comenta que esses são os pepinos e abóboras, tá? Então nós estamos começando a ver aqui que já nos dois primeiros passucos, nos dois primeiros versículos, a bênção sobre a tribo de Yosef, ela é sobre a terra, tá? Que essa seria uma terra diferenciada das demais tribos, porque ela seria uma terra abençoada ali por Deus em relação às bênçãos que viriam de Deus, facilitariam o plantio, facilitariam ali as árvores frutíferas, facilitariam ali também para a questão dos pastos, tá? Continuando aqui, o versículo 15 diz assim: e das montanhas cedo e com iguarias de seus montes o ano inteiro, tá? Ou seja, abençoado seja a terra desde o início do amadurecimento dos frutos, pois suas montanhas, as suas montanhas, elas apressam, né? Em hebraico quer dizer Keden, né? O amadurecimento dos seus frutos. E com abundantes iguarias das terras, através da vontade do que
paira na sarça, que venha sobre a cabeça de Yosef, sobre a coroa daquele separado de seus irmãos. Olha que interessante, né? Moshe começa a falar assim, que com abundantes iguarias das terras, através da vontade daquele que paira na sarça, aquele que se revelou para Moisés ali na sarça dente, né? Tanto que ele traz aqui no hebraico, fala, né? Shorni Shene, né? É o equivalente a Shohen Shene, aquele que repousa na sarça, né? Ele traz toda essa questão aqui do hebraico. Assim o versículo significa: a sua terra será abençoada pela vontade e satisfação Hakadosh Baruch Hu, de Deus, que se revelou primeiro a mim na sarça, né? Sene. Aí ele fala aqui, a palavra em hebraico para vontade, né? Que como diz aqui, que venha sobre a sua cabeça, sobre a coroa daquele separado de seus irmãos, tá? Com a vontade de Deus, ele não fala aqui em hebraico, é urtson, que no caso traz a verdade, contentamento, sabe? Complacência. Assim também em cada local onde a palavra ratson é citada na Torá, ele faz uma comparação aqui, onde ratson é a vontade, ou seja, a complacência, né? Ou seja, Deus faz aquilo com contentamento, com prazer, tá? Aí ele vem falar aqui, assim, por que separado dos seus irmãos? Yosef, que foi separado dos seus irmãos através do que? Da sua venda. Aí vem o versículo 17 e fala assim, seu touro primogênito e sua glória, né? Ou seja, serão para ele. Os chifres de antílope são seus chifres. Com eles, ele escorneará as nações até o fim da terra. Estas são que as dezenas de milhares de Efraim e os milhares de Manassés. E aqui nós terminamos, tá? Como eu disse, essa aqui é uma porção bem curtinha sobre a bênção sobre a tribo de Yosef. Tá? Mas vamos nos focar aqui nesse último versículo. Seu touro primogênito. Rashi ele vem trazer assim, né? Behor chorou no hebraico, tá? Além do significado simples de primogênito, existem alguns casos em que a palavra Behor, tá? Ela tem um significado de grandeza. Eu já falei bastante sobre isso aqui, meus amigos, mas não tem como não falar, porque nós estamos justamente citando, tá? O hebraico, ele tem essa profundidade, tá? Não é tão simples traduzir o do hebraico para o português, tá? Não é uma coisa que sai 100%, é impossível, como um rabino amigo meu ele sempre diz assim, que na verdade a tradução, né, o tradutor, ele é o traidor da tradução, porque você não consegue extrair 100% verdadeiramente da palavra. Toda a tradução que é feita de um idioma para outro, ainda mais no hebraico, que é o idioma primordial, é o idioma que Deus criou todas as coisas, sabe? É conhecido como Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Não é fácil você traduzir. Nós tentamos procurar dentro do português palavras que venham ficar o melhor sentido ali. Então, nessa primeira parte aqui que fala justamente sobre a palavra Behor, que nós vemos muito também sendo traduzido como primogênito, Rashi ele fala também tem um significado de grandeza e majestade. Aí ele vem e traz aqui, como diz o versículo, eu também vou fazer dele um grande homem, né? Ou seja, tá Behor, um grande, ou seja, majestade, tá? Justamente está no Salmo 89, versículo 28. E da mesma forma, ele traz um outro versículo para explicar que a palavra Behor também, além de primogênito, pode significar algo grandeza, uma glória sobre a pessoa. Ele fala assim, ele usa Israel é meu filho, meu primogênito. Aí vem e traz que Behori, como está lá em Êxodo 4, 22. Então, traz essa questão de primacia. Tá? Então, dependendo de todo o contexto que você vai usar para traduzir, tem toda essa questão. Pode ser justamente um primogênito ou pode ser a grandeza. Por isso que ele traz aqui, seu touro primogênito poderia ser seu touro, aquele que tem realeza, aquele que é separado, aquele que é grande, tá? E continua, e a sua glória serão para ele. Olha só como você vê, né? E a sua glória, quem? A glória do quê? Do touro. Serão para ele. Para quem? Para justamente a Yosef. Os chifres de um antílope são os seus chifres. Olha a diferença. Por que é pegado um touro e um antílope? Tá? Aí entra toda a questão, quando eu falo para você tem que ter um conhecimento.
Não é tão simples. Você pega, tá, qual a diferença de um touro para um antílope? Rashi, ele vem e traz aqui, justamente. Os chifres de um antílope são seus chifres. Por um lado, o touro ele é mais forte, mas os seus chifres não são bonitos. E por outro lado, o antílope tem chifres belos, mas não é tão forte. Consequentemente, Moshe abençoa Yehoshua com a força de um touro e a beleza dos chifres de um antílope. Por que Yehoshua? Porque nós sabemos que Yoshua, né, que no caso é Josué no português, ele vem da tribo de Efraim, tá? Então, o que acontece? Ele está falando aqui sobre os descendentes de Yosef, inclusive Yehoshua, que era um descendente de Yosef. Então, ao contraste entre o antílope e o touro é isso. O touro ele é forte, porém seus chifres não tão belos como de um antílope. A beleza. Então, por isso que o texto fala, os chifres de um antílope são seus chifres. A beleza. Com eles, ele escorneará as nações até o fim da terra. Tá? Estas são as dezenas de milhares de Efraim e os milhares de Menashe, né? Menasher. Esses últimos duas partes aqui do nosso versículo, que fala que ele ia escornear as nações até o fim, significa o que, meus amigos? Quando Josué, né, e Yehoshua adentra a terra de Canaã, ali possuíam 31 reis, tá? E os 31 reis, eles foram ali devastados por Josué e Yehoshua, tá? Por isso, com eles escolherá as nações até o fim da terra. Estas são as dezenas de milhares de Efraim. Por quê? Porque Josué era um descendente de Efraim. E os milhares de Manassé. Quem descendeu da tribo de Manassé? Lembra de Gideão? Né? A história de Gideão. Esses são os milhares abatidos em Midian por Gideão. Aqueles que Gideão abateu ali na terra de Midian. Né? Que era descendente de Manassé, outro filho de Yosef. Conforme diz o versículo, Zevar e Tasmuná, que estavam em Carcó, etc. Tá lá em Juízes 8, 10. É só você acompanhar a história de Gideão ali, que você sabe que Gideão foi um grande líder, um grande guerreiro também, ali que devastou ali vários também de Midian. Tá? Então, Moisés, olha só como é interessante, como eu falo para vocês aqui. Moshe, ele não era só um líder. Moshe era um profeta também, era um Nevim de Deus, era um profeta de Deus. Então, quando ele começa a abençoar, já falamos tanto sobre isso aqui, por isso que eu falo, para mim, é um dos livros preferidos que tem dentro da Torá, é o livro de Devarim. Porque ele fala toda a trajetória da história do povo judeu, trazendo até os dias de hoje. Ele viu, né, Deus mostrou para ele tudo o que aconteceria com Israel, em todas as gerações. E aqui ele começa a falar dos descendentes dos filhos de Yosef, de Menashe e Efraim, Efraim e Menashe. E aí ele traz todo esse contexto, o que iria acontecer futuramente. Tá, meus amigos? Então encerramos aqui. Então entendemos que começa as bênçãos aqui de Moisés para a tribo de Yosef, começa com a questão da terra, e ele traz até os seus descendentes, né, pessoas, trazendo aqui uma referência a Yehoshua e a Gideão, que lá futuramente iriam devastar vários, né, dentro da terra ali de Canaã. Tá bom, meus amigos? Baruch Hashem, terceira parte aqui, tá? Estamos aproximando do finalzinho do livro de Deuteronômio, assim vamos terminar esse ciclo de um ano de leituras. Mais uma vez eu quero agradecer a você que já me acompanha nesse mais de um ano, né, desse canal. Você que é novo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, nos ajuda cada vez mais a crescer, divulgar mais a verdade da Torá, né, para todos os povos. Tá bom? No demais, meus amigos, que Mashiach, ele se revela ainda hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash, que o serviço a Deus ele retorne, né, que ele volte novamente, que as nações se reúnam, né, como diz assim, que o terceiro Beit HaMikdash ele será chamado uma casa de oração, de tefilá para todos os povos. Todos os povos reconhecerão que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e não tem outro, tá? E todos a eles ali correrão, né, correrão a Jerusalém para levar as suas tefilá, levar as suas riquezas, levar as suas oferendas ao templo, ao terceiro Beit HaMikdash, conforme assim nos fala os Nevim, né, os profetas. Tá bom, meus amigos? No demais, que Mashiach se revele hoje ainda. Amém, vem amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a quarta parte, se assim Deus quiser. Todarabá, né, mais uma vez.
Becol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, e Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus sobre nós, sobre todos nós. Amém, amém. Toda Rabá, muito obrigado. Lehi Traot. Até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau.